Deus te diz hoje, pare de olhar para trás, pare de olhar para o passado, é tempo de avançar, é tempo de olhar para frente. A forma como lidamos com o nosso passado determina o que Deus irá fazer em relação ao nosso futuro. E muitas vezes nós nos prendemos a algo que não faz mais parte da estação que nós estamos vivendo. Saiba que Deus apaga o nosso passado para fazer algo novo. E hoje Ele quer escrever uma nova história junto com você. Oiê, meu nome é Monique Mabian, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse canal. Aqui falamos sobre Jesus, mensagens do alto, reflexões bíblicas, estudos, ensinos e muito mais. E se você quer crescer ainda mais nessa caminhada com Jesus, vamos juntas, já se inscreve no canal, ativa as notificações, dê um joinha e vem comigo para mais um vídeo, porque eu tenho certeza que hoje o tema vai te surpreender. Hoje vamos refletir sobre duas mulheres da Bíblia, duas mulheres diferentes, com histórias diferentes e desfechos diferentes. A esposa de Ló e Ruth. Uma escolheu olhar para trás e ficou paralisada. A outra escolheu seguir em frente e viveu a promessa. Para você entender ainda mais a mensagem de hoje, eu vou contextualizar um pouquinho Gênesis 19. O que acontece é que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra pela perversidade daquele povo, mas ele decidiu salvar Ló e sua família. Ló era sobrinho de Abraão, então ele decidiu salvar Ló e toda a sua família, né? E aí eu quero contextualizar um pouco mais. Abra aí em Gênesis 19, verso 16 e 17, né? O Eterno foi misericordioso com eles. Já do lado de fora da cidade, os anjos disseram a Ló: agora corram e cada um salve sua vida, não olhem para trás. Não parem em nenhum lugar da planície, mas corram para os montes, para que não sejam destruídos. Agora no verso, né, ainda no capítulo 19, de Gênesis 24 e 25, os versos. Então o Eterno fez chover o enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Um rio de lava correu desde o céu, enviado pelo Eterno, por Deus, né? E destruiu as cidades e toda a planície, matando todos os seus habitantes e o que crescia na terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. E sabe o que Deus me revelou de fato com essa passagem? Que muitas vezes nós estamos apegados ao passado, seja a uma dor, a uma frustração, decepções do passado, ou então a algum relacionamento. Então você se relacionou com alguém que você ainda se mantém ali naquele lugar, você não está mais com a pessoa, então você se prende àquele lugar. Ou então até na área profissional. Muitas vezes o Senhor já está te entregando algo novo na área profissional, mas você ainda está olhando para trás, para aquilo que você já viveu profissionalmente antes, né? Mas que não é mais a estação que o Senhor quer hoje. Então, quando eu olho para essa passagem, eu entendo de fato que muitas vezes o nosso coração, ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar onde Deus não é mais o desejo do Senhor para nossas vidas, mas nós estamos ali e isso muitas vezes nos impede de viver os sonhos que o Senhor tem, o destino que o Senhor tem para as nossas vidas, que é muito maior e melhor do que aquilo que a gente tem para nós mesmos, né? Sabe, queridos, olhar para trás muitas vezes é ficar nesse lugar onde Deus já não está mais, nesse lugar de paralisia. E eu espero do fundo do meu coração, esse é o meu desejo, que hoje seja o fim desse lugar que nos impede de avançar, que nos impede sabe, estar em movimento e ir em busca daquilo que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor, ele tem um jardim extraordinário, repleto de flores, de plenitude, de abundância para nós. Mas muitas vezes nós somos impedidos, né? Nós mesmos, porque agora eu quero ser uma pessoa autorresponsável, nós precisamos ter essa responsabilidade de entender que o Senhor nos deu o livre-arbítrio e nas nossas mãos existe o poder de escolher, de decidir. Em nós existe isso. Então, cabe a nós hoje decidir se nós queremos olhar para frente ou ficarmos paralisadas, olhando para aquilo que já passou, mas que o Senhor já declarou que não é mais a estação para nós, não é essa estação que Ele tem para nós. Então esse é o meu desejo, que nós possamos viver de fato os planos de Deus, a estação de fato que o Senhor quer. Tem uma coisa também que eu li essa semana no livro de É Tempo de Florescer. Vocês sabem que eu estou lendo esse livro, ele é maravilhoso. E lá ele fala que é a estação do outono é a estação onde as folhas
caem. E nós precisamos, para que o inverno ele possa vir, nós precisamos entender que o outono ficou para trás, que aquelas folhas ficaram para trás. Não dá mais para a gente ficar olhando e catando as folhas secas que já estão caídas. Nós precisamos olhar para a estação que nós já estamos hoje. Então, minha amiga, meu amigo, vamos juntos, sabe? Caminhar em direção àquilo que o Senhor tem de fato para derramar, porque Ele tem muito mais para derramar sobre nós, mas nós precisamos de fato abrir a nossa visão, abrir o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Ruth, eu vou contextualizar aqui com você, fiz algumas anotações. Ruth foi um grande exemplo, né, para nós mulheres, mas ela teve perdas. Ela passou pelo luto, ela perdeu seu esposo, seu marido, e estava em uma terra estrangeira, sem garantias, mas ela foi acompanhar a sua sogra, né, Noemi, e ela também decidiu confiar em um Deus que ainda nem conhecia, que era o Deus de Noemi, mas ela confiou. E vamos olhar então para a escolha que a Ruth fez, né? Ela disse, o teu Deus será o meu Deus. Olha que forte isso, né? Ou seja, ela não se prendeu à dor do passado. Ela virou a página de fato e ela teve um lindo desfecho. Se você ainda não leu Ruth, gente, é um livro bem pequenininho, tá? Eu te convido a fazer essa leitura ainda hoje mesmo, se você puder, faça a leitura, porque você vai ter insights preciosos, o Senhor vai te revelar tesouros escondidos na palavra dele. Muitas vezes, por exemplo, eu posso estar ministrando aqui algo para você, mas você vai ter suas próprias interpretações baseadas. O Senhor vai revelar para você de uma forma única e individual tesouros preciosos que está na palavra. Então, se você puder, leia para que o Senhor venha ministrar na sua vida também. Então, foi isso que aconteceu, né? Quando nós lemos Ruth, nós entendemos de fato que a Ruth, ela passou a olhar para frente, por mais que ela... Gente, pensa só, a dor de um luto, né? Pensa você hoje, infelizmente, perdendo seu esposo, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Mas pensa a dor que a Ruth não passou. E mesmo assim ela decidiu avançar. Ela é um exemplo para nós, porque ela não permaneceu na dor. Ela escolheu deixar o passado para trás para avançar, para seguir em frente, né? Porque ela mesmo que ela não conhecesse inicialmente completamente Deus, né? Era o Deus de Noemi, mas ela avançou, ela deu passos de fé. E para ficar ainda mais claro, eu fiz algumas comparações entre elas, porque são mulheres diferentes, com destinos diferentes. Por exemplo, a mulher de Ló, primeiro que a gente não sabe o nome dela, né? É a mulher de Ló. Então, ela olhou para trás e ficou o quê? Paralisada naquele lugar. Então, ela virou uma estátua de sal, né? E Ruth, ela estava em movimento, ela estava avançando, ela estava se movendo, né, em direção ao destino e a promessa, né, que Deus tinha para ela, certo? E a mulher de Ló, ela perdeu a chance de viver algo novo. E Ruth entrou na genealogia, isso, né? Genealogia de Jesus. Olha que precioso isso. Sabe, queridos, muitas vezes o Senhor está dizendo avance, mas nós estamos tentando restaurar aquilo que Ele já encerrou. E sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque nós somos imediatistas, né? E as coisas não acontecem no nosso tempo, é no tempo de Deus. E não só isso, é porque também nós estamos olhando com os olhos naturais, não estamos vendo o sobrenatural de Deus e o Senhor trabalha no invisível. Não é porque nós não, eu coloquei, não é, né? Porque nós não estamos vendo que o Senhor não está fazendo. O invisível não significa ausência de Deus, mas significa muitas vezes um processo que nós estamos passando nele, entende? Então a promessa, ela está à frente. Eu coloquei essa frase para eu poder te falar. Então ela está à frente e não para trás. Que nós possamos hoje pedir ao Senhor, né, orar ao Senhor para abrir a nossa visão, o nosso entendimento para isso. Agora eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, de confiança, entrega a Deus. Feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo para virar essa página na sua vida. Vamos lá? Pai querido, Pai amado, Senhor, nos ajude a ser como Ruth, a confiar de fato no invisível e a caminhar mesmo sem ver. A não nos apegar, Senhor, àquilo que já passou, mas nos dê fé para viver o novo que o Senhor tem para nós. Amém, amém, glória a Deus. Já estamos no fim dessa mensagem. Nossa, foi bênção demais, né? Eu amei poder trazer essa mensagem para você, foi algo que Deus nitidamente falou ao meu coração. Ele trouxe a diferença entre essas duas mulheres. Eu não poderia deixar de trazer para você, para que juntas,
né, tanto eu quanto você aí pudéssemos então caminhar para a história que Deus quer escrever sobre nós. Chegou um tempo, minha amiga, meu amigo, de deixar as frustrações para trás, porque Deus ele quer colocar uma caneta em nossas mãos e escrever junto com você, junto comigo, né, uma nova história. Então, para você, né, que ficou até o final, coloca aqui nos comentários, né, se fez sentido para você. Eu escolho avançar. E não esqueça, né, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações, dê um joinha. Vou deixar aqui o meu @ do Instagram para você me acompanhar mais de perto e envia para aquela amiga que precisa olhar para frente. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!